A gente está falando aqui, esse programa é para falar de afeto, para falar de família, para falar de amor. Mas o outro lado, que é a violência, está acontecendo o tempo inteiro. Que é fruto disso que você falou. Você usou uma palavra que eu achei interessante, né? Você falou poder. A gente o tempo inteiro também está falando de poder, quando fala de política, né? De como que as coisas se organizam para que alguns grupos tenham mais poder que outro. E, na verdade, o que se quer é que se tenha direito a uma igualdade quando se fala dessas coisas, né? A gente tem que pensar que são construções que são históricas baseadas no que seria a normalidade. Só que não existe normal, nada está dado. Quando você para e pensa naquela história de Amala e Kamala, aquelas meninas indianas que foram tiradas, com os lobos tiravam da tribo as crianças para devorar e duas, por um acaso, não foram devoradas, e criadas no meio de lobos, elas não andavam em pé, elas não... Então, o que é natural? Elas comiam com a cara no chão, que nem cachorro, foram criadas numa sociedade de lobos e reagiam como lobos. O que é natural? Nada é natural, tudo é construído. Então, você usar um discurso do que naturalidade, o que é natural, isso confunde muitas pessoas, né? Então, e daí também o uso religioso em nome de ganhar votos, de ter dinheiro, estações de TV, imunidade tributária, enfim, dá para fazer 5 programas aqui. Mas a gente tem que estar atento que não existe natural. Né? E ao mesmo tempo que... Natural é o afeto, né? Natural é o afeto. Isso é natural, que é do ser humano. E infelizmente, a agressividade também é natural, também, né? Sim. Ela não precisa se transformar em violência. E cada vez mais eu tenho tentado entender, nesse momento em que o Brasil está tão polarizado, né? Pessoas que pensam de um jeito são automaticamente colocadas contra pessoas que pensam do outro. Mas como é que a gente pode se aproximar até deste outro para tentar mostrar que as coisas não são como ele pensa, quando se reduz uma pessoa a um estereótipo por causa da maneira com que ela se relaciona efetivamente. É difícil isso, né? É difícil esse diálogo para que a gente consiga avançar com as coisas sem que a violência esteja no meio, né? Pois é, eu penso que da melhor forma, pelo menos para a gente, na minha história, eu acho que é o exemplo que você tem e você traz de dentro de casa, assim, do que você conta no teu dia a dia, enfim. Eu acho a melhor forma, porque, de repente, essa imposição, essa polaridade que hoje existe e causa me assusta muito, eu acho que assusta muita gente, né? O pé que as coisas estão tomando. Eu não sei, eu ainda vejo isso como uma forma de exemplo, assim. Acho que é você colocar, não levar isso para dentro da sua casa e aí entender que o seu filho vai ter aquele exemplo e também não vai levar aquilo para a rua e você vai falar de uma forma bacana e respeitosa com o seu vizinho. Eu não sei, eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é isso, assim, muito mais do que você discursar a respeito de que o cara tem que fazer ou fazer dessa forma, ou tem que fazer de outra forma. Eu acho isso complicado. Estamos nesse momento, acho que por causa disso, né? Tem que fazer dessa forma, tem que fazer de outra forma. E o que é natural para mim pode não ser natural para você. E aí esse tem que vira uma coisa extremamente questionável. Como tem que? Tem que por quê? Tem que porque para você é natural. Eu já vivenciei uma história dessas. Então é natural, porque o natural é um homem e uma mulher. Aí foi a primeira pergunta que eu falei, mas como assim, natural? Por que você está definindo como natural essa palavra assim? Por que você está usando essa palavra? E eu só queria entender por que a pessoa estava colocando como natural. E aquilo até virou uma discussão, enfim, que depois eu falei, ok, então fique com a sua opinião de que isso é natural, embora isso não seja natural para mim, e ficamos por aqui, porque assim, a gente não vai conseguir. Porque daí entra o respeito. Exatamente. E aí precisa existir. Exatamente. Né? Porque a gente pode não concordar, sim, mas a gente precisa se respeitar, Exatamente. né? E aí que as questões... Infelizmente, às vezes... natural é aquilo com que você foi criado. E aí Exatamente. não tem como você discutir isso, então tem que... É baseado no respeito. E dentro do que você disse, o que eu acho muito curioso é que papel que a gente tem é de ser educador. Exatamente. Entendeu? Porque você reagir com mais agressividade, e você só vai gerar mais agressividade. Então você tem... Eu acho que esses 3 segundinhos que você fala, dá o tempo para a pessoa... digerir, não deixar que nos falte com respeito, claro. que nos agrida. Mas, nesse tempo que a pessoa está se habituando com a ideia, e se ela mostrar um interesse, não ficar incomodado com as perguntas, não ficar... usar de maneira positiva, mostrar as famílias como... não confundir natural com comum. Nós somos bastante comuns. Né? Carlos de São Paulo pergunta, em termos de leis e direitos, quais são os avanços e retrocessos? Por que cada juiz pode legislar de uma forma quando se refere às questões homoafetivas? Não pode. Na verdade, não pode. No Brasil, nós não temos nenhuma lei. Infelizmente, nós não temos nenhuma lei que proteja os direitos
da população LGBTI. Né? O que nós temos são decisões jurídicas, é sempre o Poder Judiciário sendo provocado a se manifestar e concedendo esses direitos. Né? A decisão do Supremo de 2011, que reconheceu as famílias homoafetivas, ela tem uma eficácia erga omnes. Então, abrange a todos. E ela também tem um efeito vinculante. Nenhum juiz ou tribunal pode decidir diferentemente do que foi decidido pelo Supremo. E se o juiz vier a fazer isso, cabe, entre os próprios recursos normais de uma ação, também cabe uma reclamação perante o STF para cassar aquela decisão e se fazer valer aquilo que ficou decidido em 2011. Ela pergunta, ele pergunta avanços e retrocessos. De alguma maneira, o Supremo constituiu um avanço. Foi um marco histórico, Foi um marco histórico, mas quando a gente pensa na dificuldade de se transformar em lei isso, a gente... Pelo Congresso conservador que nós temos, né? Atualmente no STF tem uma ação que é um mandado de injunção, que é justamente pelo fato do Congresso não legislar sobre a criminalização da homofobia, né? O projeto que nós tínhamos, que era um projeto bem antigo, que havia uma inserção na lei de racismo para criminalizar a homofobia nos mesmos moldes, foi sepultado para todo sempre, porque foi apensado ao projeto do novo Código Penal, para se discutir o que seria orientação sexual e identidade de gênero, que, na opinião dos deputados, era um conceito aberto e na lei penal não pode ter, só que a gente que estuda isso sabe que não é um conceito aberto, é bem definido o que significa uma coisa e outra, e hoje nós não temos nenhum projeto de lei, né? Incrível como há preconceito que nem se percebe. Ouvindo a Ana Lodge, vejo como muda a escuta quando falamos em família homoafetiva ao invés de famílias de homossexuais. Quanta dificuldade de lidar com sexualidade, Beatriz de Niterói. É interessante mesmo, porque muda tudo, né? É que as palavras, elas são carregadas, né? Esse termo foi criado pela Maria Berenice Dias, né, que nós vimos no vídeo. Ela que criou o termo homoafetividade. Que é justamente para tirar essa concepção sexual, para trazer essa ideia de família criada pelo afeto. Né? Mas tem muitas pessoas que até do próprio segmento, que rejeitam o nome homoafetividade, querem ser reconhecidos como homossexuais. A gente sonha com um mundo em que esses nomes todos desapareçam, né? Pois é. Porque eles não sejam mais necessários. Agora a gente está tratando de LGBTI, porque o I significa intersexuais. Eu sempre ouço muitas críticas, sopa de letrinhas e tal, mas infelizmente ainda é necessário. Quando a gente não pertence a um grupo que é invisível ou que é alvo de violência, a gente pode não entender essa necessidade, né? Porque as coisas todas se dão normalmente durante a vida, você não precisa lutar por direitos, porque eles já estão dados. Quando a gente precisa lutar por direito, a gente precisa colocar uma letrinha ali para que isso fique marcado. Às vezes é difícil as pessoas entenderem. É uma questão de conscientização, né? Eu costumo dizer que esses lugares de fala, eles são importantes porque todos precisam ser ouvidos. E quando as questões são diferentes, eles precisam ser ouvidos. O que a gente brinca, não, é muita sopa de letrinha, aí começa a botar, como tem no Canadá, são 12 letras, né? Porque tem o na dúvida, tem o que está se questionando. Eu não compreendo muito bem, porque não é a área que a gente está aqui no Brasil. Em dúvida e questionando, para mim é mais ou menos a mesma coisa, mas tudo é válido, lugares de expressões diferentes, eles são importantes para que nós escutemos as necessidades de todos. Mas como ativismo, você começar a subdividir muito, você perde força, porque quem está contra está muito bem organizado contra nós. Num bloco único. Exatamente. Então, se a gente começa assim, não, eu sou menos privilegiado porque eu sou gay. Mas eu sou menos privilegiado porque eu sou gay e negro. Não, mas eu sou menos privilegiado porque eu sou gay, negro e pobre. São especificidades diferentes. É muito diferente ser gay no Leblon e branco do que ser gay numa comunidade e ser pobre. Óbvio que é diferente, por isso esses lugares de fala são todos necessários, né? Mas como luta, a gente não pode ter esse monte de caixinhas e cada vez mais letras. O intersexo nós incluímos porque passa até para um outro lugar. São pessoas que nasceram com condições fisiológicas, né? Foi durante aí o desenvolvimento do embrião. E eles eram totalmente invisíveis. Então, nós precisamos trazer isso, que já é usado internacionalmente, dentro do direito e dentro da psicologia, para a discussão. Então, nós estamos querendo incluir mais gente, não criar mais divisões. E quando você fala das famílias não precisar mais usar essas terminologias, a missão da ABRAF, da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, é um dia simplesmente virar Associação Brasileira de Famílias. Mas hoje a gente ainda precisa falar no homoafetivas.
Ainda precisa marcar até que as coisas fiquem mais... E estamos querendo ser homotransafetivas. É porque a gente já registrou desse nome, mas, na realidade, nós somos a Associação Brasileira Homotrans Biafetivas. É porque é engraçado porque dentro do próprio segmento existe preconceito, né? Quando você falou do gay, do Leblon, ele tem preconceito com quem é trans, com quem é bi. Sim. Dentro do segmento de gay existe um preconceito enorme com os bissexuais. Isso, na verdade, faz com que a gente, puxando a fala da Ana, que quando falou daquela coisa do racha, é exatamente isso, assim, porque isso perde, é impressionante, assim, a gente fala de preconceito, mas a gente aplica o preconceito, e você se vê aplicando esse preconceito de uma forma até bem grosseira e bem exatamente como isso, assim. Eu moro na Zona Sul, e quer dizer, para eu falar que não tem preconceito, é muito fácil, porque eu moro numa estrutura que é mais facilitado tudo em relação a isso. Agora, se você vai para um outro tipo de região, dentro do próprio Rio de Janeiro, você pega uma galera que sofre muito mais esse preconceito ali na pele, com uma atitude mais violenta e mais ríspida, talvez. Agora, ao mesmo tempo que essa subdivisão e esse preconceito dentro do próprio grupo cria racha, né? E aí perde força como vivência para a gente no dia a dia lá da... Mas o fenômeno do preconceito é uma coisa muito insidiosa e por isso que é difícil de lidar com ele. Porque, a princípio, estamos todos vivendo sobre a mesma cultura. Então, tudo aquilo que não é falado, que vira preconceito, a gente também está sob o efeito. Então, de alguma maneira, a gente vai ter um impulso de reproduzir um preconceito. A grande questão é essa, é pensar sobre, né? Porque... Daí a necessidade de educar, né? Sim. De ter esse posicionamento educador. Uma vez teve uma pessoa que falou sobre discriminação e saúde. A capacidade de parar antes de fazer, exatamente. Porque o preconceito você pode ter. Sim. Ninguém pode fazer nada contra o preconceito de ninguém. O que você não pode é discriminar. Isso eu achei tão interessante, foi dito aqui num programa. Discriminação é o seu preconceito em ação. Isso não pode. Se você quer ter preconceito... Não, que você tem direito de pensar quando as pessoas falam, mas é meu direito de opinião. Você pode ter a opinião que você quiser. Exatamente. Você não pode utilizar da sua opinião para incitar ódio. Ou para negar o direito Ou do para outro. negar o Né? direito do outro. Porque aí que começa a ficar séria a coisa. Eu tenho minha opinião e não quero que você tenha direitos. Exatamente. Aí a gente começa a ter... Você quer interferir na maneira do meu modo de vida, opressor. né? Isso que é complicado. O cara quer interferir na sua maneira de viver, de acordo com os conceitos dele. E esse preconceito está agindo na tua vida. E aí não dá para você aceitar. Entendeu? Mas a coisa fica mais complexa ainda, e eu acho que você se refere a isso na matéria, quando você diz que muitas vezes você é acusada do oposto, de tentar impor o seu estilo de vida ou de dizer que quer mais. Essa inversão, ela também é insidiosa. Mas, né? mas isso aí é todo um jogo de poder, né? Por aí, assim, aí que entra o direito das pessoas acreditarem. Elas têm que botar a cabeça para pensar, né? Elas acreditam no que elas quiserem. Mas se elas pararem para raciocinar, você não está interferindo na vida dos outros, você está mexendo com a sua vida e você tem o direito de ter os mesmos direitos que todos. Mas eu acho que tem uma outra coisa junto com isso, que tem a ver com o que você falou, que quer queira, quer não, você acaba virando personagem da sua vida, é que no momento que você se expõe, você ousa, entre aspas, se expor, sendo diferente daquilo que as pessoas consideram normal, você parece que está afrontando. Isso tem a ver com a nossa sociedade patriarcal que não aceita nada, né? Lembra do patriarcal? Você não pode dizer nada que você está afrontando. Sim. Eu acho que isso também tem um pouco, né? Quase como se fique no seu lugar. É por isso que eu costumo dizer que a visibilidade é o princípio da aceitação. Então, quanto mais as pessoas conviverem, por exemplo, com famílias como da Ana, como do Vlauber, acho que as pessoas vão falar assim, nossa, é normal, né? Não tem nada demais. É comum. É comum. É comum. É normal, é natural. Né? Eu acho que vou ter uma outra concepção do natural. Né? Então, você sabe que aquele seu vizinho super gentil, né, que te cumprimenta todo dia, de repente você vê ele descendo no elevador com o marido e com o filho. E você, caramba, ele é gay, caramba, é normal, caramba, que bacana. É né? família, Então, né? é família. Você muda um pouco a sua ideia sobre o que é ser homossexual, enfim. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a um pouco com mais sobre a Associação Brasileira e o encontro que teve de famílias homoafetivas. Não sai daí, a gente volta já.